E aí, turma, vamos lá dando continuidade ao nosso projeto, a leitura do livro Querido Franz, As Cartas de Franz Kafka. E aí a gente vai para o segundo dia, o segundo capítulo, ou a segunda carta. Diz assim: De Franz para Hugo, Praga, setembro de 1911. Meu caro, algumas semanas atrás escrevi-lhe sobre um ator judeu. Está lembrado? A sua amizade nos últimos tempos tornou-se indispensável para mim. Entendemo-nos em alguns assuntos sem palavras, e os seus frequentes estados melancólicos enchem-me de calma silenciosa. Ontem, quando meu pai fazia-me infindáveis reclamações por causa da fábrica e depois passou a ocupar-se dos meus amigos, falando sobre os estranhos, que são convidados desnecessariamente para a nossa casa. Não aguentei mais e disse algo que me arrependi depois. Meu pai se afastou, e 15 minutos depois minha mãe veio correndo com uma compressa fria para o coração. Nem olhou para mim, mesmo tendo tropeçado nas minhas pernas quando atravessava o quarto. Tão preocupada estava com o súbito ataque do pai. Aliás, nem lhe passou pela cabeça que eu fui o motivo dessa confusão. A imagem de Loeb e do pai, do difícil relacionamento deles, neste momento de confusão interna, deu-me força. Não posso submeter-me às chantagens de meu pai. Ele é um comediante. Qual poder ser a ligação entre o pai de Loeb e o meu? Você vai ficar espantado. O velho Loeb é rabino, homem instruído na escrita e muito temente a Deus, assim como o pai do mesmo. E aqui ainda existe semelhança entre ele e o meu avô materno, que também era um homem devoto e erudito. O pai de Loeb escreve a ele cartas em hebraico, que Loeb, na minha presença, lê e a traduz. Loeb é oriundo de uma cidadezinha não muito distante de Varsóvia, habitada principalmente por judeus. E isto, aliado a um sufocante atmosférico do seu lar, motivou Loeb a abandonar a família. Perguntei a ele como era a cidadezinha, como as pessoas vivem por lá. Levantou a mão com palma virada para cima, deu uma palmada com a outra mão e disse: Eis como é a minha cidade natal. Entendi que ela não é maior do que a palma de sua mão, deserta, onde judeus velhos, passeando no Shabat, não precisam temer qualquer pecado, já que não precisam dar mais do que 2.000 passos de ida e volta. Um dia, quando Loeb ainda não tinha completado 14 anos, ao sair do seu quartozinho, onde dormia de dia e estudava à noite, para respirar puro, já que literalmente sufocava em casa, seu pai, que ia passando, deu-lhe um tapa nas costas, assim como quem não quer nada, e pediu que ele entrasse, pois tinha algo a lhe dizer. Loeb não esperou mais. A ideia de que o pai novamente o repreenderia por causa da sua vida, não suficientemente piedosa, deu-lhe forças. Era sábado, e graças a seu, saiu de casa com traje domingueiro, e com as economias acumuladas durante os últimos meses. Tomou o trem noturno e já na manhã seguinte estava em Or. Lá estava uma famosa Yeshiva, onde meninos estudavam o Talmud, dia e noite, sozinhos e em grupo. O Rapsat Jebzer destacava-se do ajudar destes jovens, esclarecia apenas as passagens mais difíceis, quando um dos meninos tinha dificuldades com o estudo ou encontrava algo dificilmente complicado. Reunia-se aos demais e junto
destrinchavam as questões duvidosas. Era um verão de noites quentes, e mesmo com as janelas abertas, o ar sufocante era insuportável. Nem todos tinham camas. Ninguém tomava banho e os meninos adormeciam nas mesas, com as cabeças apoiadas nos tampos. Sem tirar as roupas suadas, o ensino era gratuito e a alimentação também não era cobrada, já que os membros da comuna, esperando obter a graça de realizar marchas, boas ações que agradariam a Deus, alimentavam os estudantes esfomeados. Apesar disso, depois de alguns dias, Loeb não aguentou aquela vida e abandonou. A cidadezinha tão pequena que se estendia ao longe de uma estrada mais curta do que os arreios de um fazendeiro rico. Diziam até que, quando parava com os seus 4 cavalos, os focinhos do mesmo par e a traseira do carro ficavam fora da cidadezinha. Loeb voltou à casa paterna, mas na vez seguinte, e isto ocorreu em 6 anos depois, abandonou a família para sempre. Desta forma, até completar 20 anos. Foi um estudante de Talmud e depois um homem decadente e ator. Vagabundo e viciado em morfina, bastaria a tumultuada vida sexual de Loeb para levar o seu piedoso pai ao túmulo. Loeb é um tipo de judeu fervoroso, e o seu entusiasmo pelo mundo não aferrece mesmo em tempos de profunda tristeza. É também um verdadeiro ator, e a sua arte vem daquelas fontes em que a religião é uma grande necessidade do coração. Você terá que vê-lo para saber do que estou falando. Este foi o capítulo 2, ou a segunda carta, e amanhã daremos continuidade a outro capítulo. Grande abraço e até a próxima.